Paz, igreja. Noite de Santa Ceia, primeiro culto do ano, bênção demais. E eu pensei, vou transmitir uma mensagem no primeiro domingo, no primeiro culto do ano. Foi um desafio, e quando eu pedi a palavra para o Senhor, eu apanhei muito, né? O Senhor me ministrou muito. E é uma palavra forte, vindo direto do trono de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. O profeta Jeremias, ele disse em Lamentações: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Queridos, quem passou bem de ano novo aí? Glória a Deus. Nós cristãos, a gente tem que cuidar muito com o ano novo, com a questão do misticismo, né? Porque, queridos, o que vai trazer paz para a minha vida e para a sua vida não é a camisa branca que a gente passou no final do ano, hein? Né, eu já enjoei muito de usar branco, porque eu usei muito para trabalhar, uso muito pouco. Mas é uma coisa, algo cultural, e não tem problema nenhum. Mas o que traz a nós a paz que excede todo entendimento é Cristo Jesus na nossa vida. É claro que essa data, ela sugere para a gente sempre um recomeço, né? É sempre bom a gente recomeçar. E hoje eu vou tentar passar para mim e para vocês que o mais importante do que o ano novo, do que aquela virada de ano, e a gente comemora, a gente está em comunhão, e é bênção demais. É o hoje vivido diante de Deus. É o hoje vivido diante de Deus. E o que é melhor, o ano novo ou a vida nova? Vida nova. O que vale para nós cristãos é a vida nova que nós ganhamos em Cristo Jesus. Lá quando Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, Ele nos deu uma vida nova. Que todos os dias nós devemos nos analisar e ver, será que eu estou vivendo essa vida nova? Será que muitas vezes eu acabo não voltando lá para o lamaçal? É a nossa autoanálise. E nada melhor do que o início de ano para a gente estar fazendo uma autoanálise. Lá em Efésios, fala: e Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, Ele nos deu vida, e vida em abundância. E o ano, queridos, ele nunca será novo se nós não tivermos se nós continuarmos como pessoas velhas. Pode ter a virada do ano, pode ter a festa, pode ter a ceia de ano novo, eu adoro. Pode ter tudo. Até quem é supersticioso, nós não podemos ser. Pode vestir, né, pastor, de branco, de amarelo, e pular as ondas. Não, não é isso. Se nós não nos decidirmos ser uma pessoa nova, nada vale toda essa virada de ano. Por isso que hoje eu faço uma pergunta para mim e para vocês. Quando eu estava preparando, eu fiz essas perguntas e eu fui me autoanalisando. E eu vou fazer essa pergunta, vocês vão repetindo no íntimo do coração de vocês, ali onde só Jesus conhece. Eu realmente sou crente em Cristo? Eu realmente reconheço que sou pecador e necessito de salvação? Eu confio em Cristo ou em mim mesmo? O meu prazer está em Cristo? Todos os dias da minha vida, o meu prazer está em Cristo. Eu vivo a minha conversão em uma vida de santificação ou ainda estou mergulhado em uma vida de pecado sem fim? Queridos, assim como o pastor Gilson, ele sempre fala aqui, a gente luta pela santidade. E acontece, às vezes, uns acidentes de percurso. O que nós não podemos é que esses acidentes de percurso virem uma iniquidade na nossa vida.
Algo que a gente pensa assim, eu vou fazer de novo, e o Senhor, na infinita misericórdia, Ele perdoa. Eu vou fazer. Não, daí já é complicado. E será que eu estou lutando, se nós estamos lutando pela santificação todos os dias? Vendo que nós precisamos melhorar? 2 Coríntios 13:5. Examinam-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus está com vocês? Ele está conosco. Ele prometeu que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E Ele está. E nós devemos honrá-lo dia após dia. Queridos, nenhum sucesso nesse mundo, ele justificaria nós não participarmos da alegria da salvação, da obra de salvação do Senhor. E nós devemos sim. O pastor Gilson profetizou sobre a nossa vida prosperidade. Vamos receber em nome de Jesus. E nós devemos estudar, devemos batalhar pelos nossos objetivos, né? Quem é empresário deve lutar, orar por novos contratos sempre, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso por herança. Mas nós não podemos nunca colocar os nossos olhos somente aqui, na vida terrena, e tirar os nossos olhos de Cristo e perder a alegria da salvação. Nós tivemos o batismo aqui semana passada. Glória a Deus. E nós ficamos felizes quando recebemos um salário, quando compramos algo novo, mas jamais a alegria pode ser tão grande quanto ver essas almas descendo nas águas do batismo. A alegria da salvação jamais pode se apartar da nossa vida. A alegria de ver um irmão aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós fizemos várias escolhas esse ano. Eu fiz muitas, vocês também, acredito. Algumas acertamos, algumas erramos. Algumas trouxeram resultados bons, algumas nem tanto. Mas mesmo assim, nós continuamos aos pés de Jesus. Algumas coisas a gente teve a resposta porque não deram certo, a gente pôde se analisar ali onde errou. Algumas a gente perguntou para o Senhor, Ele ficou em silêncio. Mas a palavra fala que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas a Deus. Então, nem tudo Ele vai nos revelar. O porquê estarmos passando por isso. Mas vai chegar uma hora que o tempo em que a gente vai entender o porquê. Tudo é para o nosso crescimento. E muitas vezes Ele vai nos provar no fogo. Nós teremos que ser santificados no fogo. É doído, ninguém quer, né? Falando novamente do autoexame, é aquela análise que nós fazemos de nós mesmos à luz da santidade de Deus. O que nós devemos fazer todos os dias, não só na virada do ano. Como que eu estou sendo no meu trabalho, como eu estou sendo na minha escola, na minha faculdade. Eu estou dando bom exemplo. Eu estou sendo luz naquele lugar. 1 Coríntios 11:28. Que cada um examine a si mesmo. Porque é muito fácil a gente examinar o outro, né? A gente sempre está de olho para querer examinar o outro. Mas que cada um examine a si mesmo. Como nós precisamos desse autoexame. A base do nosso autoexame, do autoexame cristão, ele não se concentra nos resultados obtidos, mas no quanto a gente glorifica a Deus ou não em toda a nossa vida. Será que tudo que nós fazemos realmente é para a honra e para a glória de Deus? Porque nós devemos viver tudo para a honra e para a glória de Deus. Se eu escolho uma profissão, tá, os adolescentes, né, que logo vão prestar vestibular, por que eu quero essa profissão? É para a honra e para a glória de Deus? É para colocar tudo a serviço dele? Porque a nossa profissão também, ela tem que ser para a honra e para a glória de Deus. O Senhor me deu uma profissão que eu amo muito. Eu sempre falo para Ele,
que como Ele me deu esse presente, que ajuda nas finanças e tudo, que eu possa usar essa profissão para devolver para Ele tudo em forma de serviço. Que você possa usar tudo que você sabe fazer com excelência, porque os talentos é Ele que dá, para a honra e para a glória dEle. O nosso autoexame fundamenta-se na nossa relação com Cristo. Como que está a nossa relação com Cristo? Eu sei que agora, final de ano, a gente pega férias, é muito recesso, é muita festa, mas essa guerra que tem em volta de nós, ela não tem trégua. E a nossa vida de oração, ela não pode ter recesso nunca. Não pode, porque em volta de nós está ocorrendo uma guerra que não tem trégua. Nós precisamos revestir da armadura todos os dias. Vamos para a praia, vamos passear. Glória a Deus, merecemos descansar. Mas no final do dia, o nosso joelho deve estar dobrado. Nós precisamos nos revestir. A oração, ela não tem recesso. Até mesmo aqui, as células, né, pastor, entram em recesso, mas a oração não, né? Porque não tem como. Nós precisamos nos revestir. Queridos, esse ano, quem teve muito sucesso aqui esse ano? Quem teve vitórias? Ergue a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, se você adquiriu sucesso, prestígio, mas não glorificou a Cristo, você cresceu somente para se perder. Porque nós precisamos, como eu falei, procurar bons empregos, investir na nossa profissão, mas tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus em tudo que fazemos. Se nós viajarmos bastante, comermos nos melhores restaurantes, mas nós deixamos de visitar o nosso quarto de oração em casa, nós também não estamos glorificando a Deus com o que Ele está nos dando, com a prosperidade que Ele está nos dando. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, nós devemos, sim, aproveitar o que Ele nos dá. Mas é tudo para a honra e para a glória dEle. Jamais pensar assim, eu como num bom restaurante porque eu trabalho, porque eu tenho um bom emprego. Se temos um bom emprego é porque Ele nos deu. Ele deve ser glorificado nesse emprego. Obviamente que essa fala não é um desestímulo para a gente não lutar. Nós devemos lutar pelos nossos sonhos. Tudo que Ele conquistou é direito nosso por herança. Mas que fique claro, queridos, que a grandeza da vida humana não está naquilo que possuímos, mas em nossa posição em Cristo. Nós cristãos, a gente não pode colocar nossa fé e toda a nossa alegria naquilo que temos. Acredito que vamos fazer agora, no início do ano, o nosso plano de vida, projeto de vida. E além de colocarmos aquilo que nós vamos conquistar, eu também vou colocar lá, também devemos colocar aquilo que devemos conquistar espiritualmente. É importante, né, Senhor? Eu quero uma casa, eu quero trocar de carro, eu quero iniciar a faculdade. Mas também, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração para eu murmurar menos. Que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja Cristo nas pessoas. Além de colocar os nossos projetos aqui físicos, colocar os nossos projetos espirituais também. O que eu devo melhorar diante da presença de Deus? Em Efésios 1,18 fala assim: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que a gente possa buscar as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Nós precisamos aprender isso. Queridos, muitas pessoas têm feito Deus de amuleto.
de amuleto da sorte, uma divindade que, se eu se agarrar, ela vai me trazer muita prosperidade financeira. Em muitos lugares, as igrejas bíblicas, como essa, que é uma igreja bíblica, estão sendo frequentadas por poucas pessoas. Enquanto muitas megas igrejas da prosperidade estão cheias. Cheias. Não tem lugar nem para sentar. Porque, queridos, não estão buscando as coisas do alto. Levam Deus como um amuleto que eu consegui aquela bênção e Ele abençoa. E daí eu vou me agarrar, eu dou uma afastada. Quando eu precisar de outra, eu me agarro novamente, faço uma campanha, nada contra a campanha de maneira nenhuma. E consigo novamente. Mas só, e o que eu estou oferecendo para Ele? Eu só me agarro com Ele quando eu preciso de algo? Isso não é o cristianismo. Ele não nos ensinou a ser assim. O povo de Deus, querido, nós somos o povo de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa verdadeira herança. Salmo 119, 57. Senhor, Tu és minha herança, prometo obedecer às Tuas palavras. Se o Senhor é a nossa herança e nós reconhecemos que Ele é a nossa herança, vem junto com a obediência. Nós precisamos obedecê-lo. Não tem como dizermos, Senhor, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o que eu espero a Tua volta, sem a gente obedecer os mandamentos, que é duro, que é difícil. Mas o amor a Deus, ele vem junto com a obediência. Nós precisamos obedecê-lo. Se você quiser viver um ano novo, realmente novo, precisamos partir do princípio que o nosso fundamento é Deus. E nós precisamos se engajar mais na obra dele. Nós precisamos... Logo ele está voltando, eu não sei. Como a Rita ministrou aqui, talvez ele volte para todos nós e a gente vai subir com ele. Mas talvez ele possa voltar para mim, para alguns de nós amanhã. E daí? Ele vai pegar o livro das obras. E ele vai, e nós precisamos mostrar, ele vai pedir as nossas mãos. E o que nós vamos mostrar? Ele vai nos cobrar. O que você fez com o que eu te dei? Eu te dei talentos, eu te dei dons. E o que você fez com tudo que eu te dei? Que é um tesouro, porque é uma honra servi-lo. Ele não precisaria de nós. Ele é soberano. Mas ele nos ama. Ele deu o seu filho por nós. Quando ele nos criou, ele sabia que a gente ia pisar na bola, porque ele sabe de tudo. Ele sabia que a nossa criação valeria o sangue do filho dele. Filho unigênito. E mesmo assim, com tamanho amor, ele nos criou. A imagem e semelhança dele. Então, nós precisamos entender esse amor. E entender que nós devemos obedecer e trabalhar na obra dele. Quando ele nos chamar, a gente vai mostrar as nossas mãos. Ó, Senhor, o Senhor me deu talentos, o Senhor me deu dons para a tua honra, usei para a tua honra, usei para a tua glória, e está aqui a minha obra. Está aqui, eu fiz a tua obra, Senhor. Eu fui um trabalhador na tua obra. Querido, o Senhor falou muito comigo. Esse ano é um ano de engajamento. Nós precisamos receber. Quando eu estou sentada aí, o pastor Gilson prega, o pastor Marquinhos, a Cris, eu recebo demais. Demais, demais, demais. E quando o pastor Gilson convida, né, confia ao altar, eu dobro o meu joelho, eu agradeço ao Senhor. E eu peço muito, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? É claro que é muito bom a gente ficar escutando, é muito bom ficar recebendo, porque para a gente estar aqui, a gente tem que estudar, tem que orar muito, né, pastor Gilson? Para que o Senhor quer falar com o seu povo.
Vem aquele nervosismo antes, durante, sempre. Mas se ele nos chamou, se ele me chamou, eu preciso estar aqui. Eu não posso falar não para ele. Porque não seria um não para o pastor. Também, mas seria um não para ele. E quando ele me chamar, ele vai perguntar. Ele vai me cobrar. Então, que você consiga enxergar no seu coração esse ano os seus dons, o seu talento, o que ele te deu quando ele te chamou. Porque você tem algo muito especial que você pode usar para a obra dele. Que você pode usar a serviço dele. Que se hoje você pensar, eu não tenho nada, o Senhor não me deu nada. Que nesse momento caia as escamas dos seus olhos em nome de Jesus. E que você veja que ele está te chamando. Ele está te chamando para ser um trabalhador na obra dele. Abandonem as ansiedades típicas dessa época do ano e experimentem o refrigério do Senhor. E é uma coisa, né, gente? Como chega final do ano, vem as ansiedades, né? A gente olha o nosso projeto, algumas coisas a gente conseguiu, algumas coisas não. Algumas coisas melhoraram, às vezes por algumas lutas que estamos passando, algumas pioraram. E gera aquela ansiedade na gente. Ah, Senhor, mas eu orei tanto pelo meu projeto de vida. Eu coloquei lá tudo. Queridos, às vezes a gente pode... Esse ano foi um ano muito difícil na minha casa. A gente pode não estar vendo a provisão. Só que nós temos o provedor. E o provedor não nos falta nunca. Então, se hoje você não está vendo a provisão que você precisa, creia que você vai ver no tempo certo, porque você tem sobre a tua vida o provedor. Você tem o provedor. E muitas vezes as coisas nos faltam. Quem aqui já passou por dificuldade financeira, erga a mão? Porque pode nos faltar tudo. Pode nos faltar o emprego. Muitas vezes pode nos faltar o teto. Pode nos faltar um dinheiro para comprar um remédio. Mas ele não nos falta. Ele jamais vai nos faltar. Ele sempre estará sobre as nossas vidas. Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Nós não devemos nos preocupar, queridos. Ele está nos vendo, ele sabe todas as nossas necessidades. Hoje, o que você traz no coração, ele sabe. Ele é o provedor. E ele vai prover. O nosso Jeová Jirê vai prover. O Deus da provisão. Ele sempre proveu na nossa vida e vai continuar provendo sempre. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Ele sabe de tudo que nós precisamos. E a ansiedade é o mal do século. E a gente luta muito, é normal. A gente se preocupa, acho que é do ser humano a gente se preocupar demais. Mas que a gente possa lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Porque Ele fará. Ele está fazendo. Se nós tivermos os nossos olhos firmados naquele que deu o sangue por nós, vem aquela ansiedade, mas rapidamente ela vai embora. Porque alguém que veio e morreu naquela cruz, como o pastor Gilson falou aqui, levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele não deixará nada nos faltar. Principalmente, como eu já falei, ele nunca nos faltará. Nunca.
Nós somos dele e ele cuidará de nós. Talvez a gente não usufrua de muitos caprichos dessa vida. Né? Ele vai nos dar um momento de bonança, vem o momento da escassez. E aí a gente tem que ter de exemplo o apóstolo Paulo, que falou, eu sei viver com muito, mas sei viver com pouco. Ele nos dará o necessário para vivermos para a sua honra e para a sua glória. Talvez o que eu não tenho no momento, eu não precise. Ele sabe o momento e o que nós precisamos. E tudo é no tempo dele. Nós não podemos ser filhos mimados. E a gente é, muitas vezes, eu falo por mim, nós somos imediatistas. Nós queremos tudo por agora. Mas ele sabe. Ele sabe o tempo de tudo. E nós precisamos, como eu falei da obra de Deus, nós precisamos cuidar das coisas de Deus e ele cuidará das nossas coisas. Queridos, vocês que são obreiros, são líderes, né? Nós que somos líderes, os pastores, muitas vezes a gente passa por tanta tribulação na vida pessoal, talvez na vida financeira, na vida com a família, que às vezes dá um desânimo. Mas aí a gente não desiste, a gente vem se arrastando, mas a gente vem fazer a obra. E quando a gente vê, chega a bênção, porque nós cuidamos das coisas dele. E ele cuidou das nossas coisas. Né? A Cris está servindo a Deus, vivendo o luto agora do paizinho dela. E conforme ela vai caminhando, o Senhor vai curando. Porque é assim toda a nossa vida. A gente não pode pensar, não, se eu não estou bem, eu não vou. Não, queridos. A obra, ela faz parte de todo o tratamento. Ela faz parte de toda a cura. Então, a gente vai caminhando, e ele vai curando. A hora que a gente vê, parou de doer. Nossa, Senhor, mas eu estava cuidando assim. Eu estava cuidando das suas coisas e ele cuidou do meu coração. Ele cuida de nós, ele nos cura na caminhada. Nós nunca vamos nos sentir prontos para segui-lo. Ele é santo, ele é maravilhoso. Veio, viveu toda a condição humana, viveu dores, teve fome, mas não pecou. Então, às vezes, a gente pensa, esse homem santo, eu vou caminhar com ele, né? Vai caminhar assim mesmo. Venha como estás, não permaneça como estás. Então, a gente vai caminhando, ele vai curando a mágoa, ele vai tirando os traumas, ele vai curando o luto. É assim, é na caminhada que ele vai curando. Então, queridos, vão caminhar. Vai caminhar, não podemos parar. Não podemos abandonar Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Mateus 6,33. Queridos, nós não podemos entregar o que sobrou para Deus. Vivemos a nossa vida com os nossos planos, sem colocar ele como fundamento, e o que sobrou a gente entrega para ele. Não é assim. Jamais devemos decidir metas familiares, profissionais e pessoais, e depois ver o que sobrou. O que a gente pode encaixar Deus em tudo isso que nós mesmos escolhemos sem consultá-lo. Não funciona assim. Deus deve ser o Senhor de cada detalhe da nossa vida. A nossa vida deve ser submetida ao governo de Deus. Querido crente, uma coisa que eu aprendi na dor. O crente não pode fazer nada sem orar. Nada. Se tem uma decisão para tomar no trabalho, e eu tenho que falar, não, é nesse momento que você tem que tomar essa decisão. Eu não puder ter um tempo de oração para sentir paz, porque a palavra fala assim, que a paz do Senhor seja o juiz em vosso coração. E eu não tiver um tempo para orar, então a resposta é não. Porque eu preciso ouvir o meu Deus seja uma mudança de horário, enfim, tantas coisas que nós trabalhamos, a gente sabe que tem as mudanças. Muitas coisas nos oferecido. Mas eu preciso saber se aquilo vai se encaixar bem na minha vida com Deus. Então, nós não podemos fazer nada sem oração. Nada sem perguntar a Ele. Nós vamos sentir se é sim
ou se é não a resposta. Então, devemos sempre organizar os nossos planos como Deus como nosso fundamento. Querido, sobre trabalho, né? Esse ano aí, em nome de Jesus, vão ser muito prósperos no trabalho todos nós. Às vezes a gente tem que escolher, quem já passou por essa situação. Mandamos vários currículos quando a gente está desempregado. Ninguém chama. Quando um chama, todos chamam. Começa a chegar no WhatsApp, né? Entrevista, entrevista. E daí? E agora? Queridos, ao invés de escolher um trabalho mais lucrativo, escolha o trabalho que você poderá exercer glorificando a Deus e sem sacrificar o seu tempo com Ele. Às vezes vem ali duas propostas. Um ganha um pouco mais, um pouco menos. Mas em um trabalho, eu não vou poder fazer nada mais. Não vou poder caminhar mais, estar em um culto. Não vou poder fazer nada. E no outro, pode ser que eu ganhe um pouco menos. Mas eu vou ter mais tempo de qualidade com Deus. Então, a gente tem que orar, colocar os pés dele e falar, Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? Ele tem que ser o fundamento de tudo na nossa vida. A nossa primeira escolha sempre tem que ser Ele, e Ele nos honra por isso. Ele nos honra quando Ele é o fundamento da nossa vida. Ele honra nossas escolhas. Sobre o autoexame, como nós devemos perguntar realmente para o Senhor. Senhor, que tipo de profissional, familiar, amigo, colaborador, estudante e membro da igreja eu devo ser? Faça de mim um vaso para a tua honra. Nós somos apenas um vaso. Eu sou apenas um vaso. E nós precisamos falar, Senhor, me encha. Mas me encha para eu derramar também, não só aqui, no meu trabalho, para alguém que está precisando de uma palavra. Para eu derramar na minha família, que ainda não conhece a Ti. Tudo para a tua honra e tudo para a tua glória. Isso nós sempre precisamos saber, que nós somos apenas um vaso. Um vaso de barro. E Ele nos enche para usar a serviço dEle. Precisamos orar incessantemente, ler as Escrituras, buscar sabedoria necessária para escolher aquilo que realmente nós vamos glorificar a Deus. Então, nesse ano, talvez muitos de nós vamos ter decisões para tomar. E eu acredito muito que todos vocês, falo por mim também, quando tivermos que tomar decisões, vamos colocar os nossos olhos nele. E os erros que aconteceram o ano passado, quando a gente se esbarrar com aquela situação novamente que houve o erro, a gente vai pegar os nossos olhos e a gente vai colocar nele. E tudo será diferente. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor sempre prevalecerá. Então, nós vamos fazer o nosso projeto de vida. Mas saiba que se sair um pouco diferente do que a gente colocou ali, a vontade dele sempre prevalece. E está tudo bem. Nosso Senhor foi o nosso grande exemplo de obediência, que a obediência pode custar tudo. Dele custou a vida. Em Filipenses fala, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente. Ele veio, ele sabia para o que ele veio, e ele foi obediente. Até a morte, uma morte dolorida de cruz. E essa obediência de Cristo, ela é a base do discipulado cristão. Não existe relação de salvação com Cristo se a gente não pudesse sacrificar por Ele. Sempre teremos que sacrificar na caminhada com Cristo. Sempre. A caminhada com Cristo, ela vem junto com o sacrifício. Porque a caminhada dele foi assim quando ele se fez homem. Foi uma vida de sacrifícios. E a nossa não é diferente. Por isso, queridos, eu desejo que cada um de nós olhe para a redenção, para a cruz de Cristo.
E a gente tem a ele como um grande exemplo de sacrifício, de obediência, de entrega. A gente sempre deve conversar com ele e falar: Pai, se o Senhor sacrificou tudo, eu também posso sacrificar muita coisa. Sacrificar situações que não pertencem a Ti. Eu abro mão, eu renuncio. Renuncio por amor a Ti. Por amor a tudo que o Senhor fez por nós. E desde a hora, lá em Mateus 27, fala assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, chegou Jesus em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Se sentiu sozinho, teve a separação dele com o Pai, levou sobre ele todos os nossos pecados. E ele clamou ao Pai dele, ao nosso Pai: Por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Sentiu dor, sentiu sede. O apóstolo Paulo falou na segunda carta aos Coríntios 12:15: E de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E sofreu. Passou quase a vida numa prisão. E nós precisamos, queridos, olhar para esses homens de Deus. Isso aí, eu também quero gastar a minha vida pelas almas. E isso é para todos nós. Não é só para a liderança, não é só para os pastores. A nossa vida tem que ser gasta pelas almas. A nossa vida deve ser sacrificada por Cristo. Em Filipenses fala que Jesus ele se esvaziou. E, querido, Jesus ele não foi esvaziado. Ele se esvaziou. Ele estava no reino dele, ao lado direito do Pai. E ele foi se esvaziando, até se transformar num zigoto, num embrião, nascer do ventre de uma virgem e ser colocado numa manjedoura. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, que a gente sempre possa lembrar que ele se esvaziou, que ele virou um bebezinho. Nasceu em família pobre. E toda a glória dele, porque a palavra de Deus fala que quando tudo foi criado, ele já existia. Ele era a palavra. Tudo foi criado por meio dele. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo porque foi servo, foi humilde, se esvaziou de toda aquela glória, toda aquela riqueza, onde ele reinava, hoje reina. Jesus está glorificado, foi glorificado. Para nos dar a redenção. Se hoje aqui nós estamos adorando a Ele, é porque Ele passou por tudo isso, porque Ele se sacrificou. E que a nossa vida também seja um sacrifício por Ele. Que nós não tenhamos medo de sacrificar as coisas que temos, o que de errado tem, ou até mesmo o que amamos muitas vezes, mas para a honra e para a glória dele, para que almas sejam salvas. É isso que ele deseja de nós esse ano. Projeto alvo, oração, evangelismo, cuidado. O cuidado também é amar, queridos. Alguém que está doente, levar uma sopa. Voltar lá nos ensinamentos da igreja primitiva, nos amarmos mais. Servimos uns aos outros. Isso é muito importante. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, por favor, queridos.